Bom dia, irmãos. Nós vamos começar a nossa aula hoje com uma oração. Vamos orar então. Senhor nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais esse domingo que nós podemos estar reunidos na tua casa, que nós temos a oportunidade de abrir a tua palavra para estudar um pouco, para entender um pouquinho mais da tua vontade para cada um de nós, para a nossa vida, para o nosso comportamento, para a nossa comunidade. Esteja dirigindo essa aula através do Teu Espírito Santo. Abre a nossa mente e coração para absorver a Tua mensagem. Nós oramos e pedimos essas coisas em nome de Cristo. Amém. Equilíbrio. Equilíbrio e radicalismo são palavras que... Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre equilíbrio. E o equilíbrio, ele se aplica em muitas coisas, né? A gente se aplica equilíbrio em várias partes da nossa vida. A gente aplica em alimentação, né? Através de uma alimentação balanceada, equilibrada. A gente aplica em relação à tecnologia. A gente se aplica em questão ecológica, a gente se aplica também em relação ao ser humano, uma pessoa equilibrada versus uma pessoa radical, né? E a gente tem escutado e tem visto muito dessas distorções na nossa sociedade, né? De extremos, quando a situação pende para um lado só, quando há extremismo, normalmente não existe uma posição, não existe situações muito confortáveis e muito agradáveis. Essa semana, a gente viu vários exemplos de radicalismo. A gente vê o radicalismo no comportamento de certas facções, sejam criminosas, sejam facções ideológicas, a gente vê muito radicalismo, posições muito radicais. A gente vê também, essa semana, o evento nos Estados Unidos, a questão racista, ainda muito forte, né? Essa questão racista. No nosso próprio país, a gente vê, às vezes, essas questões extremas nos Estados Unidos, né? Que o racismo parece que é mais forte, talvez pelo impacto, né, que cai na mídia, mas no nosso país também tem situações tão tristes desses radicalismos onde não existe um equilíbrio. Só que existe uma pequena diferença. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso aí. Equilíbrio, ele é uma expressão... é aquilo que é um estado daquilo que se distribui proporcionalmente, igual a balança, né? O equilibrado da balança é quando os dois pesos estão do mesmo tanto, e aí ela fica equilibrada, ela fica no meio. Por outro lado, manter-se em equilíbrio também significa sustentar-se, aguentar-se, você conseguir, a pessoa o equilibrista, né? Aquele que atravessa uma corda de um prédio no outro, ou que o acrobata do círculo que se equilibra, mas também significa prudência, moderação, domínio de si mesmo. Também tem esse sentido a palavra equilíbrio. Então nós vamos um pouco mais nessa linha hoje, e principalmente inspirando através de um autor, discípulo radical. Puxa, mas não é meio estranho, discípulo radical? O que você entende por discípulo radical? A primeira palavra que vem na mente, Celso, o que é para você falar-se radical? Alguém que não é equilibrado. Hã? Alguém que não é equilibrado. Alguém que não é equilibrado. Essa é a primeira imagem que vem para a gente, né? Alguma coisa que talvez a gente está pensando um pouco no extremismo, né? Que a gente vê, às vezes, o radicalismo. Alguns anos atrás, a gente viu certos evangélicos chutando imagem
de católico, né? A gente vê algumas atitudes, às vezes, extremistas de certos, até no nosso... A gente pensa, às vezes, nessas religiões mais radicais, evangélicas, pentecostais, mas, às vezes, dentro da nossa própria denominação, tem pessoas, às vezes, intransigentes em certas coisas. Então, a gente não pode pensar que é uma coisa fora. Só que o sentido de discípulo radical que nós vamos estudar hoje é bem diferente do que a primeira impressão. Existe um livro que eu recomendo, é um livrinho pequenininho, fininho, chama O Discípulo Radical. Só que o radical aí, se a gente for ver a raiz da palavra radical, ela vem do latim, que significa raiz. Raiz. E esse grande pensador, teólogo, John Stott, escreveu um livro e ele coloca 8 características do discípulo radical. Em Mateus 13, 6, na parábola do semeador, são 4 sementes que são jogadas. 4 sementes. Tem uma delas... Mateus 3,6. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Esse é o sentido de que este autor fala dessas 8 características. Todos nós, cristãos, discípulos de Cristo, nós deveríamos ter essas 8 características. A gente gosta, e na opinião dele são essas 8 características. É claro que John Stott é humano e não é a palavra final, que a gente sempre tem que recorrer à Bíblia, sem dúvida. Mas essas 8 características são 8 características importantes e essenciais. E talvez a gente goste e se sinta mais confortável em algumas delas. E nós não vamos estudar. Nós vamos estudar uma delas, que é equilíbrio, justamente o que a gente começou a falar, equilíbrio. Quando a gente pensa em radical, então, a gente vai pensar o seguinte: aquele discípulo que tem raízes nos princípios, nos ensinamentos de Cristo. Então, esse que é o nosso tema hoje. Dentro dessas 8 características, vamos pensar numa delas, que é equilíbrio, é o sensato, é o bom senso, é a pessoa que balanceia a sua vida da maneira sensata. E para isso eu vou pedir para vocês abrirem no livro de 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler 17 versículos. 17 versículos. 1 Pedro, capítulo 2. Eu vou pedir para alguém ler do 1 ao 10. Nós vamos ler esse texto em 2 versões, tá? A versão revista e atualizada, que está na Bíblia de vocês, aqui, que a maioria, talvez alguém tenha a versão nova, a versão internacional, que possa ler também. Você lê do 1 ao 10? Depois eu vou ler do 1 ao 10 nessa outra versão, que é a nova versão internacional. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência do que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo,
a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso já há na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eu vou ler esse mesmo texto na Nova Versão Internacional, que ela tem às vezes um palavreado um pouquinho mais fácil. Então eu vou ler 1 Pedro, de 1 a 10, na outra versão. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram o que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Observem nesse texto a quantidade de figuras que tem, a quantidade de paralelos que tem com outras imagens. Agora, lendo o texto seguinte, de 10 a 17, observem também nesse texto as figuras que tem. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus.
Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Nós não vamos ler a outra versão agora por causa do tempo, mas eu queria perguntar para vocês, que figuras, que imagens, figuras tem nesse texto? Observe o texto, olhem o texto de uma maneira geral. Que figuras tem que chamam a atenção? Figuras de engenharia, né? Pedra, edifício, leite, que mais? Sacrifício, povo, nação. A gente vê sobre um termo de forasteiros, peregrinos, e assim por diante. Esse texto de Pedro, essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, hoje de manhã na pregação do reverendo Fernando, ele comentou sobre o texto lá em Romanos, né, e fala de Paulo, apóstolo. Aqui também, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. O primeiro versículo lá da carta diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Como bem disse o reverendo Fernando, o apóstolo é aquele que traz a mensagem de alguma pessoa. Então, Pedro está trazendo a mensagem de Jesus Cristo. Foi escrita por volta de 64, do ano 64, da era cristã, um pouco antes da grande destruição de Jerusalém. E ela foi escrita para forasteiros. Forasteiros, aquelas pessoas que estavam espalhadas, né, dispersas pelo mundo em função de toda a perseguição que estava ocorrendo naquela época. E é interessante que, voltando um pouco à mensagem do reverendo Fernando, ele falou que o que os apóstolos tinham na mão? Qual é o texto que eles tinham na mão? O Velho Testamento, o Antigo Testamento. Eles usaram muito as referências. E Pedro aqui, no livro de Pedro, ele tem muitas referências ao Antigo Testamento, aos profetas, mas não só isso, mas a mensagem de Jesus, é claro, sendo ele ter convivido diretamente com Jesus, mas também algumas referências à carta de Paulo, já que ela foi escrita talvez posteriormente a algumas cartas que já tinham circulado na época. E é interessante que esse texto de 1 a 17, 1 Pedro de 2, de 1 a 17, tem várias opiniões, né? Tem um autor que fala que é uma descrição compreensiva da igreja cristã. Ela aborda todos os aspectos da igreja cristã. A origem, a natureza e a função. Outros autores pensam assim que esse texto também, a opinião é que isso descreve muito bem o que é um discípulo. E 6 figuras nós vamos nos deter desse texto. Que é uma descrição equilibrada do discípulo de Jesus Cristo. Segundo esse mesmo autor, John Stott, é uma descrição equilibrada do discípulo, em 6 características. Não vamos... É sempre importante, quando a gente lê um livro, a gente sempre comparar e ver o que diz a luz da Bíblia. Sem dúvida, os autores, sem dúvida... muitos dos pastores, escritores, são inspirados para escrever, para nos orientar, para nos ajudar. Mas sempre é bom a gente voltar ao texto bíblico. A primeira figura que aparece nesse texto é o leite, né? O leite espiritual. Se vocês voltarem lá no comecinho do capítulo 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Quem já teve filho ou quem tem filho pequeno sabe, né? Quando dá fome no nenê, em Solange. Já faz tempo, né? Faz tempo que a Camila era nenê, mas todo mundo sabe, né? Quando a criança, ela esguela mesmo. É claro que tem crianças e crianças, né? Eu tenho 2. A minha filha Raquel, ela era mais tranquila, mas o André botava a boca no mundo mesmo. Então,
Cada um tem uma personalidade e um jeito, mas quando está com fome, e esse que é o sentido aqui, desejai ardentemente o leite espiritual. Quando Jesus encontrou com Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, ele fala do novo nascimento. O novo nascimento, todo crente, toda pessoa, em algum momento passa por um processo de nascimento. Ele passa quando ele crê em Jesus Cristo e através do batismo do Espírito Santo. Não é o batismo formal aqui, não é a profissão de fé aqui na frente da igreja que nós estamos falando, mas é aquela mudança interior. Toda vez que essa pessoa ela precisa crescer. E o processo de crescimento não para, até hoje, todo, sempre, continuamente. A Bíblia vai falar Paulo vai falar lá em Coríntios, né, para algumas pessoas, olha, eu não posso dar para vocês alimento sólido ainda, né? Porque a gente como cristão, a gente precisa desejar o leite, mas nós precisamos crescer também, nós precisamos atingir uma maturidade. Interessante que fala, desejai ardentemente. Esse mesmo sentido está em 1 Coríntios 3, de 1 a 2. Eu vou ler esse texto, 1 Coríntios 3, de 1 a 2. De 1 a 3, desculpe. De 1 a 2, isso. Eu, porém, irmãos, vos pude falar como a espirituais, não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Essa igreja aqui, quando Paulo escreveu, era uma igreja que tinha um monte de problema, né? E ele precisava de uma educação. E a gente sabe, como pais, né, que quando a criança começa o leite, né, para aquelas mães que podem amamentar, e depois vai passando a papinha, depois vai indo, depois a frutinha e assim por diante. É um processo de evolução. Ninguém vai dar uma feijoada para um recém-nascido, né? De jeito nenhum. Então, a mesma coisa a vida espiritual. Esse é o sentido. Agora eu pergunto para vocês, o que é desejar ardentemente o leite espiritual? O que é? Gilmar, o que você entende por desejar ardentemente? Pastor? É querer, né? Procurar, buscar. Esgoelar, então. A gente tem que esgoelar para o leite espiritual também, né? Às vezes a gente vai buscar. Eu estava lendo a história da Nestlé, né? A Nestlé está comemorando esse ano. E estava falando, a Nestlé começou com a farinha láctea, justamente para suprir o leite, né? Lembra a farinha láctea? Eu lembro da farinha láctea fazendo, né? Mas aí criou um problema tão sério que a Nestlé começou, se vocês observarem em leite, sempre fala que o leite materno é mais recomendado do que qualquer outro leite, qualquer outro produto. Mas não vem ao caso. O importante é o seguinte, desejar ardentemente é a gente querer, a gente ir atrás, a gente correr. Outra figura que a Bíblia nos traz, esse texto aqui, é pedra. Opa, pulou. Quem trabalha em construção aqui? Marcelo? Um tijolo faz uma casa? Não. Você vai contribuir aqui. Para que serve o tijolo? O tijolo, a sustentabilidade, né? O equilíbrio também. Se você não tem a sustentabilidade para assentar o tijolo, não adianta em nada. Se você não tiver o equilíbrio, o nivelamento, então serve para isso. E eu posso entender, Marcelo, que eu preciso ter outros tijolos para sustentar? Sim, você tem que ter pedra, né? Você tem que ter sustentabilidade. O texto diz o seguinte, 1 Pedro 2, 4 e 5.
chegando para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Fala essa outra figura, que nós temos que ser como pedras vivas, né? Só que nós não somos só pedra perdida no campo. Para que serve a argamassa, Marcelo? Ou o cimento, ou a massa? Para que serve? É para ir juntando essas Para pedras. juntar. A partir para juntar os tijolos, certo? Quando eu estava construindo a minha casa uns anos atrás, meu bisavô era irlandês, né? Então eu tinha uma paixão por um muro irlandês. Muro irlandês, vocês já viram o que é um muro irlandês? Um monte de pedra amontoada. Então eu fiz um muro irlandês, é um murinho, né? Porque muro irlandês é um murinho pequenininho. E toda hora eu tenho que ir lá e botar as pedras de volta, porque ela rola, né? Ela não fica no lugar, porque ela não tem argamassa. A mesma coisa aqui fala que nós temos que ter uma argamassa. E o muro, a construção, é a igreja. Então a gente não só tem que ter a individualidade de ser uma pedra viva, mas nós temos que estar junto, comunidade, reforça, um muro bem feito, com uma argamassa bem feita, e não só pedras juntadas, né? Ele é mais sólido, consegue se manter no lugar. Agora, aqui esse texto fala de uma coisa interessante, né? Fala também de uma pedra de tropeço, e fala de uma pedra angular. Se a gente voltar lá nos textos que estão indicados aqui, eu só vou ler um dos textos só. Como eu disse, Pedro faz muitas referências aos profetas, aos textos do Antigo Testamento. Um desses textos que eu vou ler só é Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. A pedra angular, a referência, a pedra que é a base e a referência. Quando a gente está fazendo uma construção, eu não sei como é que chama, Marcelo, quando você coloca aquelas tábuas assim, em volta, e faz a gabarito. Faz o gabarito, né? Coloca as referências, aí puxa a linha e tal. Aquilo é a base para você começar qualquer levantar muro, né? Põe aquelas e puxa aquela linha certinho, mede, vai lá e tudo mede, né? Então, o gabarito. Jesus Cristo é o gabarito dessa construção. E eu pergunto, como diz o versículo, ele é uma pedra gabarito para cada um de nós, para essa comunidade, ou ela é uma pedra de tropeço? Em que lugar ela está? Isso é importante. Então, nós, como comunidade, a gente tem que sempre voltar a isso aí. Outro dia eu vi uma imagem chocante, talvez vocês viram, né? Uma igreja evangélica aqui no Brasil, e as pessoas vinham beijar o pé de uma dita apóstola, entendeu? Ou seja, como beijar o pé daquela apóstola era uma bênção, ou seja, a apóstola, não sei, a bispa, era o centro da igreja e não Jesus Cristo. Então, a comunidade, e já disseram os estudiosos, se você quer entender uma igreja, qual é a posição de Jesus Cristo naquela igreja? Tem muitos que acreditam em Jesus Cristo como mestre, como uma pessoa que tem os ensinamentos de relacionamento excelentes, mas qual é a posição? Jesus realmente é o centro? Então, Jesus é o pedra de tropeço ou, de fato, é o gabarito dessa comunidade? Qual é a outra figura? Sacerdote. Se a gente volta lá no Velho Testamento,
outra vez Pedro se referindo a figuras do Velho Testamento, né, o sacerdote. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio real. Vós sois sacerdócio. Antigamente, quando Deus, através de Moisés, constituiu o povo, chamou e criou uma série de rituais entre o povo judeu. Um deles era o sacerdote. O sacerdote era uma pessoa, era um intermediário entre o povo e Deus. Então, imaginem essa igreja. O sacerdote, talvez só o sacerdote pudesse ir naquele espaço, num espaço determinado. Só o sacerdote podia entrar num lugar. Uma vez por ano ele fazia sacrifício, as pessoas traziam, uma vez por ano ele entrava num espaço chamado Santo dos Santos, e uma vez por ano, então, tinha aquele evento, durante o período, as pessoas vinham trazendo, durante o ano tinham várias festas e tudo, que as pessoas traziam os seus animais, as aves para sacrifício. O sacerdote pegava aquele animal, aquela ave, e fazia um sacrifício pela perdão, a pessoa tinha algum motivo de perdão, a pessoa tinha alguma razão de agradecimento, algum motivo, ela trazia e fazia o sacrifício. O sacerdote, que era o intermediário desse evento, dessa situação. E aqui a Bíblia, quando chega no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, né, lá em Hebreus fala que não existe mais isso, né, não existe mais um intermediário entre a gente. Através de Jesus Cristo, nós temos acesso direto, não precisa mais sacerdote, não precisa mais bispo, não precisa mais apóstolo no sentido hoje, e sim através de Jesus Cristo. E nós temos que pensar isso, mas qual é a função desse sacerdote? Como diz esse texto. O que diz o texto? O que a Bíblia diz sobre esse sacerdote? Versículo 5 também nos ajuda. Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Raça eleita, sacerdócio real. E eu volto também ao livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é esse sacrifício, então? O que é o sacrifício que a Bíblia está aqui? Não é animal que nós vamos sacrificar, sacrifício vivo, que a gente deve se apresentar como sacrifício. Nós somos sacerdotes. Para quê? O que é esse sacerdócio? Alguém comentou alguma coisa? Deixa eu pegar o microfone. Ney. Obrigado. Estão dizendo que os crentes pertencem pessoalmente a Deus, né? Que Ele nos separou, então nós entregamos as nossas vidas, pertencemos a Ele. Então, temos que viver a vida como exemplo que Ele nos dá para a gente viver. Como exemplo, entregando a vida, louvando a Deus através da nossa vida. É esse que é o sentido, é um sentido de louvor, de sacrificar, de nós sermos o instrumento de louvor
e a Deus. O próximo texto, a próxima figura, que é o que está dizendo nesse versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Esse texto aqui, eu vou pedir para vocês abrirem em Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Observem nesse texto a figura que está aqui. 19, versículos 5 e 6. Alguém lê? O microfone está lá. Ney, você pode ler, por favor? Êxodo 19, capítulos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Essa mesma figura que, através de Moisés, Deus falou: olha, Israel, vocês vão ser minha nação escolhida, peculiar, preciosa, escolhida, exclusiva, ao povo de Israel. Por que Deus escolheu o povo de Israel? Abraão a família de Abraão era uma família de idólatras, que acreditavam em outros deuses, e Deus escolheu Abraão, e de Abraão construiu e formou uma nação. Por quê? Soberania de Deus, que nós vamos questionar, mas aí que fala do povo de Israel. E por quê? O que tem a ver comigo isso? O que tem a ver com nós? Se está falando de povo de Israel. Espera aí, Deus escolheu só Israel? Mas aí a gente vai para o Novo Testamento, e aí nós temos a outra lição, que está em Efésios, capítulo 1. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1:5, e eu leio agora 11, 13 e 14. E nele digo, do qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvar da sua glória nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e em quem também nós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor à sua glória. O que mudou então? Depois, somos nação santa, povo exclusivo, adotados. Depois que Deus criou Israel, nós fomos adotados através de Jesus Cristo, ou seja, a gente passou a fazer parte desse povo. Com qual finalidade? Nesse texto de 1 Pedro 2, qual é a finalidade desse povo? Vou pegar o microfone. Qual é a finalidade? Quem que falou?
Regina, por favor. Somos esse povo, tanto os hebreus como os nossos gentios adotados, temos a finalidade de adoração, de louvor da sua glória. Exatamente. Louvor, adoração. Além disso, tem um outro aspecto nesse texto. Além disso. Oi? Proclamar. Uda, proclamar o quê? Abobrinha? Não, Mensagem? O quê? a verdade da palavra de A Deus. verdade. Não é qualquer coisa que nós vamos proclamar. Nós não vamos proclamar a nossa tradição reformada presbiteriana só. Isso é importante? É importante. Mas nós vamos proclamar a mensagem de Deus. Sem dúvida, a mensagem da Bíblia. A fim de proclamar, de louvar, engrandecer, propriedade exclusiva para proclamar a verdade. Principalmente a mensagem de Jesus que trouxe da luz, das trevas, para a sua maravilhosa luz. A gente não era povo, a gente era um monte de gente perdida por aí, sem uma conexão, sem uma ligação, sem uma argamassa para juntar. E aí, através de Jesus Cristo, nós somos a raça eleita, adotados e ajuntados por Deus. Mas tem mais uma figura. Estrangeiros, olha o que diz o versículo 11, 2:11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, de vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O primeiro versículo dessa carta fala que Paulo escreveu aos forasteiros. Forasteiros, o que eram forasteiros? O que é forasteiro hoje? O que é forasteiro hoje? Pensa numa figura hoje. Peregrinos e forasteiros. O que são peregrinos e forasteiros? Refugiados, por exemplo. Nós estamos vendo essa história. Eles não têm, eles estão saindo da nação deles, né? São pessoas que estão vagando pelo mundo, assim como os cristãos dessa época, quando Pedro escreveu, né? Eles estão vagando pelo mundo, estão passeando, não tem uma nação. Eles deixaram a sua própria nação. E essa que é a ideia aqui. Na verdade, o que está falando é o seguinte: vocês são refugiados, são imigrantes, são sem terra, sem teto, é isso. Nós, como povo, nós somos sem teto, mas não é por causa disso que nós vamos nos deixar contaminar. Romanos, voltando ao livro de Romanos, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos em Romanos. Capítulo 12, desculpe. Eu peguei o texto errado aqui. Capítulo 12. Nós acabamos de ler esse texto, né? Mas eu vou ler somente o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante, né? Que fala da transformação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, nós somos estrangeiros, peregrinos nesse mundo. Eu comecei a ler um livro muito interessante, o pastor é o reverendo Ricardo Barbosa, lá de Brasília. Ele escreveu um livro que chama Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. Ele parte de 4 perguntas que tem no texto de Romanos 8. Então, ele discute nesse livro dele as 4 perguntas principais que estão no texto de Romanos, que basicamente
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E outras perguntas. E ele diz que a gente tem que transformar o nosso pensamento, como a Bíblia diz, a nossa crença, porque da maneira como a gente pensa, da maneira como a gente transforma, essa é a maneira como a gente enfrenta as situações. Então, nesse livro, ele comenta de situações em que pessoas crentes se desesperam e, voltando ao tema, elas não estão enraizadas, elas não estão crescendo. Então, uma das frases que ele coloca no livro: as convicções estruturam o pensamento, a nossa crença e os valores que adotamos moldam a mente e, consequentemente, a visão que temos da vida e do mundo. Ou seja, ele continua discutindo isso, da importância da gente entender os princípios que Deus nos traz para a gente enfrentar enfrentar a vida. E tem um texto famoso, né, do Dorival Caymmi: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Isso não é a transformação da mente. Essa não pode ser a frase do crente. Não pode ser. Vou continuar assim, não tem nada, não posso fazer nada, eu sou assim, é destino, é alguma coisa assim. Pelo contrário, a Bíblia fala que a gente tem que transformar nossa mente, nosso coração. E, finalmente, a última figura no texto de 1 Pedro. Capítulo 2, versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. O que está dizendo lá, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Às vezes a gente perde um pouco a noção, conforme a tradução, mas quando foi escrito isso aqui, o original diz que você tem que manter exemplar entre as pessoas que não creem em Jesus Cristo, não creem em Deus, ou seja, as pessoas pagãs. Então é no meio desse povo que a gente tem que ser exemplo. Nós temos que ser servo, nós temos que seguir os princípios de Deus, não importam as circunstâncias. Eu tinha um amigo meu que falava, ele não crente, não cristão, falava assim: olha, na hora do imposto de renda você vê quem que é realmente ético e honesto. É a opinião dele, mas o que quer dizer o seguinte, é que a gente tem que ser aquilo que é independente das circunstâncias. Não é porque é no momento da fiscalização, no momento de que alguém está vendo, que a gente segue e faz. A gente tem que ser servo. E aqui também traz uma outra lição. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Então, esse equilíbrio que nós temos que ter a nossa individualidade nos princípios, a gente não se deixar envolver pelas circunstâncias, pelas paixões carnais, que fala esse texto aqui, que é aquilo que guerreia, mas nós também temos que ser fiéis às leis, às instituições humanas, desde que não seja um conflito.
E finalmente esse texto termina: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Esse versículo final do capítulo 17 aqui, no versículo 17 do capítulo 2, resume bem: tratais a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. O que isso tem a ver com equilíbrio, esse texto, então? O resumo final dessas 6 figuras que tem nesse texto, por que tem que ser equilibrado? Por que nós temos que ser cristãos equilibrados? Primeiro, que nós temos que ser discípulo individualmente, como tijolo naquela obra, mas também temos que estar ligados numa comunidade, numa comunhão, querendo que aquela construção cresça junto. E um ajuda o outro. Um ajuda o outro. E essa é a ideia da comunhão. Ao mesmo tempo, a gente tem que adorar, mas ao mesmo tempo que nós também temos que servir. Nós somos adoradores de Deus, mas nós também temos que servir os outros como servos. E, finalmente, peregrinos, ou seja, nós não temos nação, não temos, mas nós também somos cidadãos do mundo. Então, essa é a lição desse resumo desse texto, dessas figuras, que o apóstolo Pedro nos traz com essa mensagem. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, algum outro, antes da gente encerrar? O evangelismo é primordial. Eu acho que evangelizar é a única forma que a gente pode agradecer a Jesus, Deus e o Espírito Santo pela tão grande salvação em Cristo Jesus. Nós não podemos ficar só com para nós essa mensagem, deveremos evangelizar, testemunhar e evangelizar. Um folhetinho, um livrinho, evangelizar. O que diz o versículo, exatamente essa palavra é o que diz lá o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes. Ou seja, que bom, né? Que bom, feliz que Deus me salvou, que eu tenho essa oportunidade e tal, e vamos vivendo bem bom, bem tranquilo, vamos seguir, tocar, Deus me perdoa, Deus me dá a graça e vamos que vamos, né? Mas não é essa a ideia, que nós também temos que, com essa, não só ser discípulo, mas também proclamar e participar e fazer diferença no mundo. Algum outro comentário? Deixa eu pegar o microfone aqui. Obrigado. Ô Paulinho, eu acho mais difícil para nós explicar para as outras religiões a salvação. E o mais difícil para nós é manter o equilíbrio diante de tanta pregação na televisão e na mídia, que a gente tem que aceitar tudo. Que a gente não pode ir contra a pessoa que homossexual, não pode ir contra isso, não pode ir contra isso. Eu acho que nós temos que amar o próximo, é lógico, e respeitá-lo. Só que nós não temos que aceitá-lo. Assim, as coisas que ele faz, esse tipo de coisa. Eu acho que o mais difícil hoje para a gente é essa mídia tão poluída que a gente tem que aceitar tudo. Entendeu? Eu não acho que tem que aceitar tudo. Socialmente, isso é a mensagem que a gente vê na sociedade. Biblicamente, nós temos que amar todos, não o pecado. Amar todas as pessoas, não podemos excluir. Mas esse texto aqui traz um exemplo muito bom. Torne exemplar o seu procedimento. A gente tem que ser exemplo no meio da nossa cidadania, vivendo nesse mundo, nós temos que ser exemplos, através do exemplo. Muito bem, se ninguém tem nenhum outro comentário, nós vamos terminar a nossa aula. Vamos orar então? Senhor nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua mensagem, por esse texto da Bíblia tão rico, de exemplos de figuras,
Ajuda-nos, Senhor, através do Teu Espírito, transformar a nossa mente, transformar o nosso coração, para que cada uma dessas verdades, cada uma desses princípios sejam incorporados na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso relacionamento com as outras pessoas, seja dentro da comunidade cristã, Senhor, seja dentro do meio onde a gente vive, de pessoas que não creem em Jesus Cristo. Esteja conosco, nos dando a sabedoria também, para tratar e para administrar cada uma das situações que nos colocam em confronto. Esteja nos abençoando, nos orientando, através do Teu Espírito, através da Tua Palavra. E nós oramos e pedimos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Um bom domingo a todos. Obrigado.